São aqueles dois grandes privilégios que nós recebemos. Son aquellos dos grandes privilegios que nosotros O recibimos. primeiro de sermos filhos de Deus El primero es ser hijos de e Dios o segundo grande privilégio y el segundo gran privilegio, de sermos chamados para representá-lo. el ser llamados para representarle. Nós falávamos esses dias Nosotros hablamos en estos días que Deus não busca apenas casa, que Dios no busca apenas una casa, mas Ele deseja uma casa cheia, mas Él desea una casa llena, cheia da sua própria presença. llena de su propia presencia. Esse cântico que nós acabamos de entoar, Este cántico que acabamos de cantar, ele fala exatamente disso. él habla exactamente de eso. Uma casa Una casa com sacerdócio con un sacerdocio para oferecer sacrifício. para ofrecer sacrificios. Então, se temos a casa Entonces, si tenemos la casa, e não temos o sacerdócio, pero no tenemos sacerdotes, então nós não teremos o sacrifício. entonces no tendremos sacrificios. E se não houver sacrifício, Y si no hay sacrificios, então não há crescimento. entonces no va a haber crecimiento. Se não há crescimento, Y si no hay crecimiento, então Cristo não pode ser formado. entonces Cristo no puede ser Se formado. Cristo não é Y formado, si Cristo no es formado, então o Pai não é glorificado. entonces el Padre no puede ser glorificado. Então Deus não busca apenas uma casa. Entonces Dios no busca solamente una casa. Ele busca uma casa onde Ele coloca sacerdócio na casa. Él busca una casa donde pueda colocar sacerdotes en esa E casa. para que precisam de sacerdócio? ¿Y para qué se necesitan los sacerdotes? Para que eles sacrifiquem. Para que ellos ofrezcan sacrificios. Então isso fala no Novo Testamento Entonces eso nos habla del Nuevo Testamento, do trabalho de cada dos filhos de Deus. del trabajo de cada uno de los hijos de Dios. Trabalho consciente Un trabajo consciente de cada filho de Deus, de cada hijo de Dios, a fim de que a casa vai tomando aumento, para que la casa vaya aumentando o aumento de Deus na casa. con la presencia y el aumento de Dios en su casa. Isso está tipificado, Esto está simbolizado sim, em Mateus capítulo 5, versículo 13. en Mateos capítulo 5, versículo Quando 13. nós lemos no primeiro dia, Cuando nosotros vemos en el primer día, e aí está muito claro para nós, y ahí estaba bien claro para nosotros, que a luz que la luz precisa brilhar dentro da casa. necesita alumbrar dentro de la Isso casa. fala da formação de Cristo no corpo de Cristo. Eso habla de la formación de Cristo en su cuerpo. Mas à medida que a luz vai brilhando na casa, Más en la medida que la luz va alumbrando en la casa, essa luz da casa começa a ganhar a cidade. esa luz de la casa comienza a influenciar la ciudad. Então, primeiro Deus edifica a casa, Entonces primero Dios comienza con su casa, porque edificando a casa, porque Él edificando su casa, então Deus tem glória. entonces Dios es glorificado. A glória Y la gloria é o Filho de Deus. es el Hijo de Dios. Ele é a glória Él es la que gloria é manifesta nessa casa. que es manifestada en esta casa. Bendito seja o nome do Senhor Bendito sea el nombre de nuestro por Señor. esse tão grande chamamento. Por eso es un gran llamamiento. Então, o desejo mais profundo do meu coração, Entonces el deseo más profundo de mi e eu corazón, dei uma grande volta até chegar aqui, y yo di una gran vuelta para llegar acá, porque eu gostaria me unir aos meus irmãos porque a mí me gustaría unirme a mis hermanos e em oração en oración, para que o Espírito Santo para que el Espíritu Santo abrisse os olhos do nosso entendimento abra los ojos de nuestro em entendimiento relação ao que Ele está falando conosco, en relación a lo que Él está hablando da con nossa nosotros, responsabilidade na edificação da casa de de Deus, nuestra responsabilidad en la edificación de la casa de de Dios, tudo que tivemos falando até agora. de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Essa é a quinta essência de tudo isso. Este es el asunto principal de todo esto. Nós estamos em obra de edificação. Nosotros estamos en una obra de edificación. Nós não podemos parar. Nosotros no podemos parar. Existem outros detalhes nesse assunto. Existen otros detalles en este asunto. Não é só uma questão de avanço, No es solo una cuestión de avanzar. é avançar da forma adequada. Es avanzando, pero de la forma Porque correcta. para que o Pai seja glorificado, Porque para que el Padre sea glorificado, precisa aparecer a obra do Filho. necesita que aparezca la obra de Então Cristo. eu e você não podemos acrescentar nada a isso. Entonces nosotros no podemos añadirle nada a Porque eso. se isso for assim, Porque si hiciéramos a eso, obra de Deus está danificada entre nós. perjudicaríamos la obra de Dios entre nosotros. Então vamos nos lembrar Entonces vamos a que o recordar Espírito Santo possa encarregar os nossos corações que el Espíritu Santo
pueda encargar nuestros abrir corazones, os olhos do nosso entendimento, abrir los ojos de nuestro entendimiento, para vermos que estamos na última hora para darnos cuenta que estamos en el último tiempo e que Ele precisa da sua casa edificada. y Él necesita que su casa esté edificada. Para isso você está aqui. Para eso usted está aquí. Por isso você nasceu nessa geração. Por eso usted nació en esta generación. Esse é o tempo da sua e da minha Ese es oportunidade. el tiempo de la suya y de mi oportunidad. Essa vida que vivemos aqui, Esta vida que vivimos aquí, nós só viveremos uma vez. solo la viviremos una vez. Toda a oportunidade que você e eu temos, Todas las oportunidades que usted y yo tenemos, ela está dentro dessa vida. ellas están dentro de esta vida. Dentro desse tempo que o Senhor deu para mim e para você. Dentro de este tiempo que el Señor dio para usted y para mí. Que o Senhor possa nos despertar. Que el Señor pueda despertarnos. Então nós vamos entrar agora, Entonces vamos a recordar ahora, utilizando aquela tipologia do Antigo Testamento, usando la tipología del Antiguo Testamento, do livro de Esdras, del libro de Esdras, naquela primeira sessão en aquella primera que vai do sesión capítulo 1 que va del capítulo 1 até o capítulo 6. hasta el capítulo 6. Eles foram edificar. Ellos fueron Eles edificados. saíram para edificar. Ellos salieron para edificar. Mas algo aconteceu no caminho. Mas algo sucedió en el E camino. você pode perguntar, Y usted puede preguntar, Roger, e que tenho eu com isso? ¿qué tengo que ver yo con eso? Irmãos, Hermanos, aquele filme aquella película é um filme que está sendo passado diante dos nossos olhos. es una película que puede ser pasada delante de nuestros E ojos. Paulo, pelo Espírito Santo, vai nos dizer, Y Pablo por el Espíritu Santo va a decirnos, não ignoreis. no ignoremos. Nós não podemos ignorar. Nosotros no podemos ignorar. Se estamos em obra de edificação, Si estamos en una obra edificando, assim como eles tiveram, así como ellos estuvieron, eles tiveram muitas lutas. ellos tuvieron muchas luchas. E nós também temos muitas lutas. Y nosotros también tenemos muchas luchas. Então, muitas pessoas, Entonces muchas personas, muitos soldados, muchos soldados, ainda que valentes, aunque valientes, ainda que já caminharam um bom período, aunque hayan ya caminado un buen de alguma tiempo, forma, de alguna manera, estão parando no caminho. están deteniéndose en el camino. E nós não podemos parar no caminho. Y nosotros no podemos parar en el camino. Deus não coloca uma tenda e fica no caminho. Dios no coloca una tienda y Él se queda en el camino. Ele é o Deus Él es el Dios que projeta que se proyecta o futuro en el futuro, desde o passado, desde el pasado, desde a eternidade. desde la eternidad. Ele já tem essa casa pronta no seu coração. Él ya tenía esa casa lista en su E corazón. nós fazemos parte dessa Y casa. nosotros hacemos parte de esa casa. Nós precisamos prosseguir. Nosotros necesitamos avanzar. Eu sei que muitos dos meus irmãos e irmãs Yo sé que muchos de mis hermanos y hermanas têm passado muitas lutas, han pasado por pruebas, mas a cruz não tem um fim em si mesmo. mas la cruz no tiene un fin en sí mismo. A cruz não termina aí. La cruz no termina ahí. Para que haja obra de ressurreição, Para que haya una obra de resurrección, para que haja vida de ressurreição, para que haya vida de é resurrección, necessário que passemos pela cruz. es necesario que pasemos por la cruz. Não haverá vida de ressurreição No hay vida de se a resurrección nossa vida não passa pela cruz. si nuestras vidas no pasan por la cruz. Então nós não podemos desmaiar agora. Entonces nosotros no podemos desfallecer Nós ahora. precisamos prosseguir. Necesitamos seguir. Eu penso que é isso que o Senhor precisa nos falar nessa tarde. Yo creo que eso es lo que el Señor necesita hablarnos en esta tarde. Nós precisamos prosseguir. Necesitamos proseguir. Apesar das lutas, A pesar de las nós pruebas, precisamos prosseguir. necesitamos avanzar. Vamos olhar então a experiência dos nossos irmãos do passado Entonces vamos a mirar la experiencia de nuestros hermanos del pasado e vamos ver de que maneira y vamos a ver de qué o manera Espírito Santo pode nos ajudar. el Espíritu Santo puede Eu ayudarnos. vou pedir ao meu irmão Voy a pedir a mi hermano que, e vocês também, vamos buscar o livro de Esdras, capítulo 4. y ustedes también. Vamos a buscar Esdras capítulo 4. Nós vamos passar por uns versos rapidamente Nosotros vamos a pasar por unos versos rápidamente e nós vamos observar que nesse contexto y vamos a observar que en ese contexto nasce o livro de Ageu. nació el libro de Ageo. Então, nós precisamos realmente da profecia. Entonces nosotros realmente necesitamos de los profetas, Assim como eles precisaram da voz profética así como ellos necesitaron la voz profética para que se levantassem e continuassem, para levantarse y continuar, assim também nós así también nosotros precisamos do Espírito Santo. necesitamos del Espíritu Que Ele Santo, nos toque o lado, que Él toque nuestro costado, assim como tocou Pedro, así como tocó a Pedro, assim como Ele tocou assim como Ele tocou a Pedro, así como Él tocó a Pedro, que Ele nos toque também. que Él nos toque también. Amém.
Esdras capítulo 4, Esdras capítulo 4, versículo 4 versículo 4 e 5. y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Então, bem no início do texto, Entonces, viendo el inicio del pasaje, então ele está dizendo que as él está diciendo que hubo gentes daquela terra las personas de aquella tierra desanimaram o povo de Judá. desanimaron al pueblo de Israel. Essa é uma das armas mais proeminentes de Satanás nesse tempo. Esa es una de las armas más prominentes de Satanás en este tiempo, Desânimo. el desánimo. Ele tem armas específicas Él tiene armas para específicas provocar esse tipo de sentimento em você e em mim. para provocar ese tipo de sentimientos en usted y Então, en mí. no momento em que estamos no processo de edificação, Entonces, en el momento que estamos en el proceso de la edificación, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida algunas cosas comienzan a suceder en nuestras e nós vidas não entendemos o que está y acontecendo. no sabemos lo que está sucediendo. Mas num dado momento, Mas en dado momento, nós percebemos que já não temos mais aquele ânimo que tínhamos antes. nosotros nos damos cuenta que no tenemos ese mismo ánimo que teníamos antes. Nós ainda vamos às reuniões da igreja. Y aunque vamos a las reuniones de la Nós iglesia, ainda participamos da comunhão dos santos. y aunque aún participamos de la comunión de los Nós santos, ainda partimos o pão aos domingos. y aún partimos el pan los domingos, Mas mesmo assim, y aún así parece que de alguma forma parece que de alguna manera aquele primeiro amor nos deixou. aquel primer amor nos dejó. Então, o que está ¿Y acontecendo? qué es lo que está sucediendo? Porque a obra de Satanás Porque la obra de Satanás, é uma obra que desintegra aos poucos, porque es una obra que desintegra de a poco, pouco a pouco. poco a poco. Ele nunca vai se mostrar a você, Él nunca se va a mostrar a porque usted, essa é uma capacidade que ele tem porque es una de las capacidades que él de se tiene. esconder, Él se esconde, mas ele consegue deixar. mas él consigue Se, dejar. se você e eu não formos Si cuidadosos usted y yo no somos com cuidadosos os nossos olhos, con nuestros com os ojos, nossos passos, con nuestros com os pasos, nossos ouvidos, con nuestros aonde oídos, estamos colocando a nossa mente. en donde estamos colocando nuestra Essa é a mente. guerra que está estabelecida nesse tempo. Esa es la guerra que se está dando en este tiempo. Satanás quer desanimar o seu povo. Satanás quiere povo desanimar do al Señor. pueblo del Señor. E muitos amados irmãos e Y irmãs, muchos amados hermanos y hermanas, de alguma maneira, têm ficado pelo caminho. de alguna manera comienzan a quedar en el camino, Ainda que estejam em comunhão, aunque estén en comunión, mas parece que o coração já não está mais aí. pero parece que el corazón ya no está ahí. Alguma coisa está acontecendo. Algo está sucediendo. Nós precisamos nos levantar Necesitamos levantarnos pela graça de Deus, por la gracia no de poder Dios, do Espírito Santo. en el poder del Ele Espíritu precisa Santo. nos tocar profundamente. Y Él necesita tocarnos profundamente. Ele precisa nos despertar Él necesita despertarnos para que haja um ânimo novo, para que haya nuevos ánimos, novo encorajamento, un nuevo valor, para que a gente possa prosseguir. para que podamos seguir adelante. As oposições, Las oposiciones, elas se dão ellas se dan naquele povo no povo de Israel. en el pueblo de Israel, Ela se dá no momento em que eles estão erguendo o altar, Esta oposición se da cuando ellos comienzan a edificar el altar, mas também ela se dá, mas también ella se da, ou ela continua, o ella no continúa momento em que eles estão lançando o fundamento do cuando templo. ellos comienzan a lanzar los fundamentos del templo. E essa oposição Y esta oposición também continua también continúa quando eles estão erguendo o templo. cuando ellos están edificando el templo. Então, oposição Entonces, la é oposición algo que nós teremos que conviver durante toda a nossa existência. es algo con lo que vamos a tener que convivir toda nuestra existencia. O assunto é El asunto es como vamos lidar com cada oposição. cómo vamos a lidiar con las oposiciones. Como não vamos permitir que o nosso coração se esfrie? Cómo nosotros no vamos a permitir que nuestro corazón se enfríe. Porque como vamos edificar a casa do Senhor com o coração frio? Porque cómo vamos a edificar la casa del Señor con un corazón frío. Se essa casa somos nós mesmos. Si esa casa somos nosotros mismos. Então vamos atentar, irmãos. Entonces vamos a atender. Nós hermanos. precisamos do Senhor desesperadamente. Nosotros necesitamos del Señor desesperadamente. Não pensemos que a nossa capacidade seja suficiente. No pensemos que somos capaces nosotros mismos. Na verdade, irmãos, En la verdad, hermanos, toda a nossa força toda nuestra fuerza pode ser usada contra nós pelo inimigo. puede ser usada contra nosotros por el enemigo. Então, realmente é uma obra
Entonces realmente es una obra muito eficaz de Satanás. muy eficaz, la obra de Quando o Satanás. povo do Senhor não tem os seus olhos abertos Cuando el pueblo de Dios no tiene su mirada, sus ojos abiertos para ver a sua obra desintegradora. para ver la obra de Satanás que viene a desintegrar. Aqui também diz Aquí también dice, que esse desânimo, essa obra de desânimo, aquí también dice que esta obra de desánimo era uma obra que era produzida todos os dias. era una obra que era producida todos los días. Assim como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, Así como aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que él va, precisam tomar a sua cruz e negar a si mesmo todos os dias. necesitan tomar su cruz y negarse todos los días. A obra de Satanás, La obra de Satanás, ela é todos os dias. ella también es todos los días. Todos os dias, de alguma forma, Todos los días, de alguna manera, ele vai tentar él va a tentar desanimar você e a mim. para desanimarnos a usted y a mí. Que o Senhor nos ajude. Que el irmãos. Señor nos ayude, hermanos. Esdras capítulo 4 ainda, Esdras capítulo 4, versículos 23 e 24. versículo 23 y 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O que nós estávamos comentando ontem, Lo que nosotros estábamos hablando ayer, mesmo não sendo dogmático quanto a isso, sin ser dogmáticos en eso, mas esse teor da carta, mas este tono de la carta, esse teor, esse conteúdo, ese contenido de la carta, juntamente com os personagens que estão envolvidos, juntamente con todas las personas que están envueltas, é o ponto central de toda a oposição contra os filhos de Deus. es el punto central de toda la oposición contra los hijos de Então Dios. aqui você tem o poder econômico, Entonces, aunque usted tiene poder económico, você tem o poder político e o religioso. y usted tiene el poder político y el poder Nós religioso. mencionamos alguma coisa sobre isso ontem, Nosotros mencionamos alguna cosa mas sobre agora eso, nós vamos precisar avançar. mas ahora nosotros necesitamos avanzar. Mas sempre procurem se lembrar, Mas siempre procure recordar, porque esse tridente sempre é contra a igreja. este tridente siempre viene contra la iglesia. Ou o assunto é econômico, O el asunto es ou económico, o assunto é político, o el asunto es político, ou ainda o religioso. o el asunto es É religioso. uma obra de desintegração tal, Pero es una obra de desintegración tal, tamanha, es tan que grande, ela pode acontecer entre nós. que ella puede suceder entre nosotros. Não só daquilo que está fora para dentro, No solo de aquello que viene de afuera para adentro, mas aquilo que está dentro mas aquellas cosas que están dentro pode nos desintegrar. pueden desintegrarnos. Não podemos brincar com isso, No irmãos. podemos jugar con eso, Nós hermano. temos que levar isso muito a sério. Nosotros tenemos que tomar eso muy en serio. Nós estamos numa tremenda guerra, Nosotros estamos en una tremenda numa guerra, tremenda batalha. una tremenda batalla. E é tão terrível essa batalha Y es tan terrible esta guerra que eu posso estar falando dela, que da batalha, que eu posso estar a que yo puedo estar hablando de ella e não conhecer absolutamente nada sobre ela. y no conocer absolutamente nada de ella. O inimigo, irmãos, El enemigo, hermanos, tem armas específicas nessa guerra. tiene armas específicas en esta E se guerra. nós não conhecemos, Y si nosotros no conocemos não só as armas do inimigo, no solo las armas del mas enemigo, aquelas armas em Cristo que nos foram dadas más aquellas armas que en Cristo nos fueron para dadas resistir às fortalezas, para resistir las fortalezas, nós precisamos disso. nosotros necesitamos Por de isso eso. que a obra de edificação, Por eso es que la obra de à edificación, medida que a igreja vai sendo edificada, en la medida que la iglesia va siendo ela edificada, também vai sendo protegida desses ataques. ella va siendo protegida de los ataques. Amém? Amén. É muito fácil Es muy fácil você conduzir uma criança, llevar usted un niño, mas não é fácil mas no es fácil você conduzir um adulto. guiar a un adulto. Às vezes você me vê com esses cabelos brancos. A veces usted me ve con estos cabellos blancos. Isso não é sinal de maturidade. Eso no es señal de madurez. Às vezes ficamos com os cabelos brancos A veces quedamos con el cabello blanco, e continuamos meninos. pero seguimos siendo inmaduros. Então o que acontece? Entonces, ¿qué sucede? O inimigo ainda pode tocar isso. El enemigo aún puede tocar Então há eso. uma necessidade de crescermos. Entonces hay una necesidad de madurar. E crescimento
Y la é a madurez edificação da igreja. es la edificación de la Então iglesia. vamos nos lembrar Entonces vamos a recordar os 3 maiores espetáculos do universo: los 3 más grandes espectáculos La del Trindade, universo. La a Trinidad, encarnação do Verbo la encarnación del e a Verbo edificação da igreja. y la edificación de la Por que estou iglesia. repetindo isso? ¿Por qué repito Porque eu eso? gostaria que vocês tomassem isso Porque yo quisiera que ustedes se como um apropiaran de encargo, eso, como um encargo. como un encargo. Cada um dos irmãos e das irmãs, Cada uno de los hermanos, cada um de vocês, cada uno de tomasse ustedes isso como um encargo. tomase eso como una Porque carga. o coletivo Porque el colectivo é a soma dos indivíduos. es la suma de todos los individuos. Às vezes nós falamos igreja, A veces nosotros hablamos de la mas se iglesia, nós não tivermos os indivíduos, pero sin dónde tenemos los individuos. se não tivermos os indivíduos Si no tenemos los que individuos se levantem conscientemente, que se levanten de una manera consciente, então onde estará a igreja? entonces ¿dónde va a estar la iglesia? Então a responsabilidade não é da igreja, Entonces la responsabilidad no es de la a iglesia, responsabilidade é de cada um de nós. es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Não tome essa palavra para o seu irmão do seu lado. No tome esta palabra para el hermano de al lado. Eu, particularmente, Yo eu particularmente, preciso tomar essa palavra para mim mesmo. yo necesito tomar esa palabra para O Pablo mí. precisa tomar essa palavra para ele. Pablo necesita tomar esa palabra E para cada um él. de nós precisamos tomar essa palavra para cada um de nós. Y cada uno debemos tomar esa palabra para cada uno de nosotros. Qual a palavra? ¿Cuál palabra? Que nós fomos colocados nesse tempo Que nosotros fuimos colocados en este tiempo para que o Pai seja glorificado na nossa vida. para que el Padre sea glorificado en nuestras E vidas. para que isso ocorra, Y para que eso suceda, a obra de edificação será necessária. la obra de edificación es necesaria. Mas já não estamos em obra de edificação? Mas ya no estamos en obra de Por edificación. muitos anos, alguns irmãos na Colômbia aqui já não estão nessa obra? Por muchos años, algunos hermanos en Colombia ya no están en esa obra. Claro que estão. Claro que están. Então qual é o encargo do nosso coração? Entonces, ¿cuál es el encargo de nuestro corazón? Dizer para você, não pare. Decirle a usted, no pare, Siga em frente. siga adelante. Independente da oposição. Independientemente de la Você oposición, não foi chamado para parar no caminho. usted no fue llamado para parar en el O camino. Senhor pede para que você El avance. Señor le está pidiendo que avance, Avance e avance avance y avance para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Amén. Amén. Esdras capítulo 5, Esdras capítulo 5, versículo 1. versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Amém. Aqui, nesse contexto, Aquí en ese contexto, do capítulo 5, versículo 1, en el capítulo 5, versículo 1, aparecem então os profetas. aparecen entonces los profetas, Porque Deus está de olho nessa obra. porque Dios está mirando esta obra. Ele não colocou um fundamento na nossa vida Él no colocó un fundamento en nuestra e vida depois foi cuidar de outras pessoas. y se fue a cuidar de otras personas. Ele põe o fundamento Él colocó el fundamento e ele está aí, y Él está ahí de olho de olho, com seus olhos, mirándonos, sobre a edificação. mirando la É edificación. isso que ele está olhando agora. Es eso lo que Él está mirando ahora. Então alguma coisa aconteceu lá Entonces alguna cosa sucedió allí. e eles pararam a obra. Entonces ellos pararon la Então o obra. capítulo 5 Entonces en el capítulo 5 é introduzido es com introducido os profetas. los profetas. Os profetas precisam ser levantados pelo Espírito Santo, Los irmãos, profetas necesitan ser levantados por el Espíritu Santo, para que a hermanos, voz profética para que la voz nos profética faça despertar do sono. nos despierte de nuestros Nós sueños. precisamos despertar em algum Nosotros momento, necesitamos despertar en algún momento, porque a obra do inimigo porque la obra del enemigo é algo tão sutil, irmão, es algo tan sutil, que nós podemos ter de fato porque nosotros de hecho podemos tener una vida identificada com os irmãos e irmãs. identificándonos con los hermanos y hermanas. E aí eu volto a dizer, mas ter um coração longe. Más yo vuelvo a decir, pero tenemos el corazón lejos. Então parece que a obra está avançando, Entonces aparenta que la obra está avanzando, mas a obra não é um espaço físico. mas la obra no es un lugar físico. A obra é a casa de Deus, La obra es la casa de Dios, que está sendo edificada sobre um monte, que está siendo edificada sobre un monte, que é o nosso Senhor. que es nuestro Señor. Então, quando o nosso coração se esfria, Entonces cuando nos enfriamos en nuestros corazones, então alguma dificuldade começa. entonces las dificultades comienzan. E essa obra então para. Entonces la obra se detiene. Então vem o Senhor. Entonces viene el Señor. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Porque Ele Señor. nunca
nunca se esquece de nós. porque Él nunca se olvida de nosotros. E agora Ele vem para nos socorrer. Y ahora Él viene a socorrernos. Ele vem para falar. Él viene a hablar. Porque eu não consigo, irmão. Porque, hermano, yo no consigo. Pablo provavelmente também não. Pablo probablemente tampoco. Quando nós entramos em alguma coisa Cuando nosotros nos que involucramos não en nos algo damos conta, que no nos damos nós cuenta, precisamos ouvir a voz de Deus nosotros necesitamos oír la voz de para Dios voltar ao caminho para volver al e camino seguir em frente. y seguir adelante. Então, se alguma coisa está acontecendo com você ou comigo, Entonces, si alguna cosa está sucediendo con usted o conmigo, nós precisamos ouvir a voz de Deus. nosotros necesitamos Nós oír la voz de precisamos Dios. ouvir o que Ele precisa nos dizer. Nosotros necesitamos oír lo que Él está queriendo nos hablar. Porque Ele fala daquilo que é próprio dele. Porque Él habla de aquello que es propio suyo. Ele fala daquilo que é próprio da sua natureza. Él habla aquello que es propio de su naturaleza. E isso faz abrir os nossos ouvidos. Y eso abre nuestros oídos. Isso faz abrir os nossos olhos. Y eso abre nuestros ojos. E agora nós podemos nos arrepender Y ahora nos podemos arrepentir onde temos caído cuando hemos caído. e podemos voltar Y podemos volver. e aí prosseguir. Y ahí seguir. Quando você vê o sistema religioso, Cuando usted mira el sistema religioso, o sistema econômico, el sistema económico, envolvendo vários irmãos e irmãs, enredando a varios hermanos y hermanas, é bom que a gente possa trabalhar es bueno que las personas puedan e trabajar ter os nossos ganhos. y tener nuestras ganancias. Mas vamos nos lembrar, irmãos, Mas vamos a recordar, nós não hermanos, viemos a essa terra para ganhar dinheiro. nosotros no vinimos a esta tierra para ganar dinero. Nós estamos aqui para representar a Deus. Nosotros estamos aquí para representar a Dios. Abra os seus olhos em relação a isso. Abra sus ojos en relación a eso. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, Que la bendición del Señor sea sobre su vida, seja sobre a sua casa, sea sobre su casa. que a abundância do Senhor seja sobre você e sua família. Que la abundancia del Señor sea sobre usted y sobre su E familia. o Senhor sempre vai cuidar de você, Y el Señor siempre va a cuidar de usted. porque Ele cuida dos seus. Porque Él cuida de los Da suyos. igreja Ele cuida e a alimenta. Él cuida la iglesia y la alimenta. Você não precisa se preocupar com você, Usted no se necesita preocupar con mas usted. você e eu precisamos colocar os olhos no nosso chamamento, Mas necesitamos usted y yo colocar nuestros ojos en nuestro llamado. porque esse é um tempo muito curto. Porque el tiempo es corto. Daqui a pouco você já não vai estar mais De aí. aquí a poco usted no va a estar. Nós não vamos estar mais aí. Nosotros no vamos a estar más. Que o Senhor nos ajude Que el Señor nos ayude. no tempo da nossa oportunidade. En el tiempo de nuestra oportunidad Podemos servir o nosso Senhor podemos servir a nuestro de Señor todo o nosso coração. con todo nuestro corazón. Nós nunca vamos pagar o que Ele fez por nós. Nosotros nunca vamos a pagar lo que Él hizo por nosotros. Não há possibilidade de No tal hay coisa, posibilidad, no hay precio. mas nós podemos entregar o nosso coração. Mas nosotros podemos entregar nuestro E nós corazón podemos dizer, Senhor, y podemos decir, Señor, passa de mim, pasa de mí, através de mim, pasa a través de e mí faça conforme a sua vontade. y haz conforme a tu voluntad. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Então nós vamos agora ao livro de Ageu, Entonces vamos a abrir ahora el libro de Ageo, porque agora nós temos o contexto onde nasce a profecia do profeta Ageu. porque ahora tenemos el contexto donde surge la profecía del profeta Ageo. Então agora vamos entender Entonces ahora vamos a entender o porquê não só eles pararam, el por qué no solo ellos pararon, mas o porquê a voz do Espírito Santo naquele tempo. más el por qué la voz del Espíritu Santo para aquellos días. Vamos então a Ageu. Vamos entonces a Ageo. Enquanto meus irmãos procuram, Mientras los hermanos buscan, Ageu trata de 3 problemas que ocorrem entre o povo de Deus durante toda a sua história. Ageo trata de 3 problemas que ocurren en el pueblo de Israel durante toda su historia. Desânimo, Desánimo, desencorajamento falta de voluntad, de ánimo. sim? Falta de vontade. Sí. Sim. Chegamos? Llegamos. O primeiro aspecto, então, El primer asunto entonces, diz respeito ao desinteresse. desinterés o falta de respeto. Sim, não há interesse. No hay interés, Não há falta de coração por interés. aquilo, sim. No hay voluntad, no hay O amor por aquello. desinteresse. Versículo 2. Versículo 2. Nós vamos ser bastante objetivos por causa do nosso tempo, Nosotros vamos a ser bastante objetivos por causa de nuestro tiempo, mas que o Espírito nos ajude a entender. pero que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Contamos com Ele.
Contamos con Él. Nossas expectativas estão nele. Nuestras expectativas están en Él. Se ele não edificar, ninguém pode fazê-lo. Si Él no edifica la casa, nadie puede hacerlo. Jesus falou: Jesús habló, eu edificarei. yo edificaré. Não falou Roger, No hablo de Roger, nem Pablo. ni de Pablo. Eu edificarei. Yo edificaré. Claro, Claro, somos instrumentos todos nós, somos instrumentos todos debaixo da nosotros, sua misericórdia e debajo, bondade, debajo de su misericordia, para y ser bondad, usados por ele. para ser usados por Mas Él. vamos nos lembrar: Mas vamos a recordar, eu edificarei a minha igreja, yo edificaré mi e as iglesia, portas do Hades não y prevalecerão las contra ela. puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Então a nossa expectativa, enquanto falamos e ouvimos, Y entonces nuestra expectativa cuando hablamos y oímos, é que ele possa ir nos edificando, que Él pueda edificar, que ele possa falar ao nosso coração. que Él pueda hablar a nuestros corazones. Porque se ele nos falar, Porque si Él nos habla, certamente seremos mudados. ciertamente seremos transformados. Se ele não falar, Mas si Él no habla, nós apenas falamos e ouvimos. nosotros apenas hablamos y oímos. Mas se ele falar Mas si Él habla e encontrar boa terra y encuentra buena para tierra cair a sua semente, para que su semilla caiga, então produzirá entonces van a producir fruto de 30, 60 e 100. frutos al 30, al 60 y al 100. O que estão diante de vocês são apenas irmãos, Lo que usted está oyendo son apenas hermanos, mas o que nós estamos falando mas lo que nosotros estamos hablando são das coisas eternas. son asuntos eternos. Então aquilo que ele faz em nós agora Entonces aquello que Él hace en nosotros ahora tem consequências para a eternidade. tienen consecuencias, efectos para la eternidad. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Versículo 2 diz assim: Versículo 2 dice así. não veio ainda o tempo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Bom, nós sabemos que eles foram para edificar Bueno, nosotros sabemos que ellos fueron para edificar. e agora eles recebem oposição. Y ahora viene la oposición. A oposição Y la oposición parece que parece tem o poder que tiene el poder, de produzir mudança de prioridade. que tiene el poder de cambiar nuestras prioridades. Vamos meditar aqui, irmãos. Vamos a meditar en esto, hermanos. Fique comigo, por favor. Quédese conmigo, por favor. A mudança de prioridade, El cambio en nuestras prioridades, segundo o texto, según el pasaje, está acontecendo comenzó a acontecer pela oposição. por la oposición. Então, oposição, Entonces la oposición, uma das maiores oposições una de las mayores que o oposiciones inimigo pode fazer contra nós, que el enemigo puede hacer contra é nos nosotros fazer perder o coração. es que nosotros perdamos el corazón. Quando se perde o coração, Porque cuando se pierde el corazón, perde a mudança de prioridade. cambian las prioridades. Nós precisamos ficar atentos nesses dias para isso. Y nosotros en estos días necesitamos estar atentos con esto. Às vezes nós olhamos apenas a prova, Nosotros apenas miramos la prueba, mas não temos ideia do efeito dela sobre nós. pero no tenemos idea del efecto que ella tiene sobre Qual nosotros. o efeito da oposição? ¿Cuál es el efecto de la oposición? Tirar o desejo do seu e do meu coração de prosseguir. Dar el deseo de nuestro corazón para seguir Então, adelante. eles foram ali para edificar. Entonces ellos fueron allí para edificar. Como eles vão dizer agora que ainda não é tempo? ¿Cómo ellos van a decir ahora que no es el tiempo? Às vezes nós fazemos isso Y também. a veces nosotros hacemos eso. Às vezes nós dizemos, não é tempo. A veces nosotros decimos, no es el tiempo. Eu já ouvi irmãos dizendo, Yo ya oí hermanos por diciendo, conta das oposições, por cuenta de las que dificultades, existem muitos problemas na igreja. existen muchos problemas en la iglesia. Então, o que eu vou fazer? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Eu vou ficar em casa com a minha família. Yo voy a quedarme en mi casa con mi Eu vou familia. partir o pão em casa. Yo voy a tomar el pan en mi Eu casa. sei que a igreja somos nós. Yo sé que nosotros somos Então, eu iglesia. vou ficar em casa. No, yo me voy a quedar en mi casa. Existem muitos problemas. Existen muchos problemas. Mas Deus não nos chamou para ficar em casa. Pero Dios no nos llamó para quedarnos en casa. Deus nos chamou para pertencer à sua casa Dios nos llamó para pertenecer a su casa e para edificar a sua casa y para edificar su e para casa trabalhar junto na y sua para casa. trabajar juntos en su casa. Mesmo na casa. Piensa en una casa. Lembro de uma palavra do nosso irmão Gino, Recuerdo una palabra del hermano Gino. quando ele falava dos pelos de cabra. Cuando él hablaba de los pelos De de cabra. tejón, de cabra, Sim, no tabernáculo. sim, no tabernáculo. Los pelos de tejón, Aí no tabernáculo. ahí en el E o tabernáculo. nosso irmão nos dizia Y el hermano decía que você tem a presença de Deus na casa y el hermano nos decía que usted tiene la presencia de Dios en la casa e tudo aquilo que está tipificado no y tabernáculo, todo lo que tipifica el que tabernáculo, fala da natureza do próprio Deus no tabernáculo. que habla de la propia naturaleza de Dios en su E tabernáculo. como pode ter aí peles de texugo,
¿Y cómo puede tener piel de un ratón, de un tejón? E também pelos de cabra, Y también piel de que era cabra. uma das camadas do tabernáculo. Sí, que era una de las cubiertas del tabernáculo. Mas claro que aquela penúltima coberta de pelos de cabra Que claro, que aquella penúltima cubierta de pelos de cabra era coberta por uma última coberta. era cubierta por una última Era uma cubierta. coberta tinta de vermelho. Era una cubierta teñida de vino tinto. Então de isso está rojo. dizendo para nós Entonces eso dice para nosotros que o pecado ainda está por aí, que el pecado todavía está por ahí, mas o sangue do seu filho mas la sangre de su é hijo o que nos cobre, es la que nos é o que nos cubre, purifica. es la que nos purifica. Contudo, ainda precisamos lidar com isso. Más con todo, aún necesitamos lidiar con esas cosas. Então nós precisamos ser muito cuidadosos, Entonces necesitamos ser muy cuidadosos. porque o fogo não vem só de fora, Porque el fuego de la prueba no viene solo de ele afuera, pode acontecer também dentro. él también puede suceder. E essa é adentro. uma das armas mais desintegradoras do Y esta es inimigo. una de las armas que más desintegran del enemigo. Ele não quer só explodir esse prédio, Él no quiere solo excluir este predio. explodir, explotar. Él no solo quiere explotar este lugar, Ele também quer implodir. mas a él también quiere, Implodir é uma destruição interna. sí, él quiere destruir por dentro. Temos que vigiar, meus irmãos. Entonces tenemos que vigilar, hermano. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Então a oposição Entonces la tem oposición o poder de produzir mudança de prioridade. entonces tiene el poder de cambiar nuestras prioridades. Nós nunca vamos poder tirar as nossas famílias da igreja. Hermano, nosotros nunca vamos a poder quitar nuestras familias de la Você iglesia. nunca vai tratar a sua família bem Usted nunca va a tratar bien su familia fora da igreja. fuera de la iglesia. Você não pode deixar a igreja. Usted no puede dejar la Você também iglesia. não pode deixar a sua família. Usted tampoco puede dejar su familia. Toda vez que eu utilizar você, Toda vez que lo utiliza usted, que eu utilizo o pronome você, que yo utilizo el pronombre usted, eu me incluo com vocês. yo me incluyo con ustedes. Então nós precisamos prosseguir. Entonces nosotros necesitamos avanzar. Ele quem cuida da igreja. Él cuida de la iglesia. Ele cuida das nossas famílias. Él cuida de nuestras familias. Precisamos prosseguir. Necesitamos avanzar. A igreja é um lugar de muita proteção. La iglesia es un lugar donde Então hay nós, mucha então protección. nós precisamos estar juntos. Entonces nosotros necesitamos estar Se alguém está juntos. desanimado entre nós, Si alguno está desanimado entre nosotros, então ele pode ser encorajado por um companheiro que está ao seu lado. él puede ser animado por un compañero que está a su lado. Mas se você está desencorajado e se isola, Mas si usted está sin ánimo y se aísla, aí você tem mais um perigo. ahí usted está en una situación de mucho peligro. Você passa a ser algo mais frágil para o inimigo. Usted pasa a ser mucho más frágil en manos del enemigo. Então fiquemos sempre juntos nessa hora. Entonces, quedémonos siempre juntos en estos tiempos. Amém, meus irmãos? Amén, mis hermanos. Outro dia, En otro día, uns irmãos me perguntaram unos hermanos me preguntaron, o que faremos com o que fizemos com os nossos 4 filhos. ¿qué haremos con nuestros 4 hijos? Graças ao Senhor, Gracias al Señor, os nossos 4 filhos nuestros 4 hijos cresceram no seio da igreja, crecieron en medio de la se iglesia, batizaram, se bautizaron, estudaram, casaram, se estudiaron, casaron vivem sua vida normal. y viven su vida Eu e normal. Nana já somos avós de 5 netos, Ella y yo somos abuelos de 5 nietos. tudo menina. Todos Não niñas. sei o que houve. Yo y Nana somos abuelos de 5 nietos. ninhas. Todas niñas. Todas meninas. E sempre observo essa pergunta. Y siempre miro esta pregunta. Irmão, o que vocês fizeram? Hermano, ¿ustedes qué hicieron? A nossa resposta é sempre a mesma. Y nuestra respuesta Para siempre es la nossa misma. vergonha não fizemos nada. Para nuestra vergüenza no hicimos A nada. única coisa que de fato fizemos La única cosa que de hecho hicimos foi manter a nossa família sempre na igreja. fue mantener nuestra familia siempre en la E iglesia. nós viemos de uma igreja, Y nosotros vinimos de una iglesia, nós crescemos aí, nascemos e crescemos aí, nacimos y crecimos ahí, numa igreja que tinha muitos en problemas. una iglesia que tenía muchos problemas. E agora está gravando e eles vão saber o que eu estou falando. Y ahora están grabando y van a saber que estoy hablando. Eu não posso nem sequer falar os problemas que existiam por lá. Yo no puedo ni hablar los problemas que existían allá. Acho que alguns de nós já temos o título de PhD em problemas. Pienso que algunos de nosotros tenemos un título de PhD en problemas. Terrível, irmão. Terrible, Mas hermanos. as nossas famílias Mas nuestras familias nunca nos deixamos.
nunca dejamos. Sempre estivemos com a igreja, Siempre estuvimos en la iglesia. mesmo em meio aos problemas. Aún en medio de los problemas. A igreja é a bênção de Deus para a nossa vida. La iglesia es una bendición de Dios para nuestras Então não vidas. tente edificar lá fora. Entonces no intente edificar O afuera. lugar de edificar é dentro, El lugar para edificar es adentro. juntos, Juntos. chorando, Llorando. se alegrando, Alegrándonos. caminhando, Caminando. sempre juntos. Siempre juntos. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Tome essa palavra, guarde no seu coração, Tome esa palabra y guárdela en su porque eu corazón. não preparei isso para falar. Porque yo no preparé eso para hablar. Então pode ser Entonces puede que o ser Espírito esteja falando isso para nós. que el Espíritu Santo esté hablando eso para nosotros. Não saia desse ambiente. No salga de este ambiente. Permaneça aí. Permanezca. Esse é o lugar Este es el que lugar Deus ordena a bênção que Dios determina e a bendición vida para sempre. y es vida para siempre, vida Bendito eterna. seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Vou pedir o Pablo Voy a Meu pedirle irmão. a Pablo para ler um texto. Não vão para lá. para leer un versículo. No vaya allá. Abacuque capítulo 2. Habacuc capítulo 2, São os versículos 13 e 14. versículo 13 y 14. Dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Não é da vontade de Deus No es la voluntad de que o Dios homem produza para o fogo. que el hombre trabaje para el fuego. Você acredita que a gente, mesmo sendo cristãos, Usted puede creer que aún nosotros mismos siendo nós cristianos, podemos produzir para o fogo? nosotros podemos trabajar para el fuego, Madeira, feno e palha, madera, heno y hojarasca, com aquele con aquel que tem olhos como chama de fogo. con aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Isso não vai combinar. Eso Não vai combinar. no va a combinar. Então nós temos que ter esse cuidado Entonces tenemos que tener ese cuidado de não produzir para o fogo, de no trabajar para el fuego, mas produzir para Deus, más trabajar para Dios, para que o Pai seja glorificado. para que el Padre sea glorificado. Porque toda a terra Porque toda la se tierra encherá se llenará do conhecimento del conocimiento de sua glória. de su gloria. Quem é sua glória? ¿Quién es su gloria? É o seu Filho. Es su Hijo. Onde o seu Filho está? ¿Dónde su Hijo está? Na igreja. En la Se a iglesia. igreja é formada nele, La iglesia siendo Él formando en ella. se a igreja é formada nele, Si la iglesia es formada en Él, então há uma expressão, hay una expresión. a expressão de Cristo, La expresión de Cristo que revela o mistério oculto. que revela el misterio O Deus oculto. que está em luz inacessível e impenetrável El Dios que está en luz inaccesible e impenetrable pode ser visto na pessoa do seu Filho, puede ser visto en la persona de su Hijo através do testemunho atual da igreja. a través del testimonio actual de la iglesia. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Nós estamos voltando então para o versículo 3 ao versículo 5 de Ageu e vamos seguindo. Entonces vamos a volver al versículo 3 Do capítulo 1 de Ageu. del capítulo 1 de Ageo. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempos, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Amém. Segue até o 5, por favor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. A palavra meditar bem sobre vossos caminhos, La palabra meditad bien sobre vuestros caminos, estudando erudito linguístico, estudiando un erudito em lingüística, ele coloca para a gente él dice para nosotros que essa expressão literalmente que esa expresión literalmente, significa pondes o vosso coração nessas coisas. esa expresión significa literalmente pongan su corazón sobre estas É uma cosas. expressão hebraica Una expresión hebrea que traz muito sentido para que nós. tiene mucho significado para Então nosotros. as lutas e as provas Entonces las luchas y pruebas pode fazer uma mudança no nosso coração. puede hacer un cambio en nuestro corazón. E aquilo que ardia o nosso coração Y aquello que antes hacía arder en nuestro corazón, no trabalho de edificar juntos a casa de Deus, en ese trabajo de edificar juntos la casa de Dios, pode ser mudado também pelas oposições. puede cambiar por las dificultades. Mas você sabe que o coração Mas usted sabe que el corazón é o centro do ser es el centro de nuestro e ser. ele é impactado
Y él es impactado por aquilo que você vê. por aquello que usted E eu ve. estou insistindo com isso desde outubro, Y yo estoy insistiendo eso desde octubre, porque isso é uma obra muito sutil. porque eso es una obra muy sutil. Nós participamos dessa reunião Nosotros participamos de esta e reunión daqui a pouco saímos daqui y de aquí a poco salimos de e aquí. já os nossos olhos estão colocados em coisas que não deveriam. Y ya de aquí a poco nuestros ojos están colocados en otras cosas. Não pense que são coisas tão pecaminosas. Y no piense que son cosas pecaminosas. Não, necessariamente não. No necesariamente. Esse que é o grande problema. Ese es el gran problema. Porque quando nós falamos em pecado, Porque cuando nosotros hablamos de pecado, nós fazemos uma lista dos pecados mais graves. nosotros hacemos una lista de los pecados más graves. Mas aquelas coisas, Mas aquellas cosas, incluindo as coisas boas, incluyendo cosas buenas, nós retiramos dessa lista. nosotros sacamos de esa lista. E é esse o grande problema. Y ahí está el gran problema. Porque não é uma questão de certo ou errado. Porque no es una cuestión si es bueno o es malo. É uma questão de que se aquilo que estamos colocando os nossos olhos Es una cuestión de si aquello que colocamos delante de nuestros é ojos algo de fato de Deus es algo de hecho de Dios, ou se estamos perdendo o nosso tempo com entretenimento. o si estamos perdiendo el tiempo con entretenimiento. Então os olhos, Entonces los ojos eles são impactados pela imagem, son impactados por las imágenes entram na relação dos pensamentos y entran en una relación con nuestros em pensamientos 0,2 de segundo. en 2/10 de segundo. Esses pensamentos Estos pensamientos produzirão impacto nos sentimentos producirán un impacto en nuestros e sentimientos modifica o nosso coração. y eso alimenta nuestro corazón. É exatamente o que acontece. Eso es exactamente lo que sucede. Então, quando ele fala, vocês colocam o coração nas coisas de vocês, Entonces cuando él dice ustedes colocan en su corazón sus o cosas, que o profeta está querendo dizer? ¿qué es lo que el profeta está Que o queriendo nosso decir? coração está sendo colocado no lugar errado. Que nuestro corazón está siendo colocado en el lugar Mas equivocado. não é o coração em si, Pero no es el corazón, é en sí, aquilo que vai impactar ele. es lo que lo impacta a él. Então, se eu falar para você Entonces si yo hablara para usted que Deus é bom, que Dios es bueno, é claro que todos vão concordar. es claro que todos van a Qual é concordar. a obra do inimigo? ¿Cuál es la obra del É enemigo? sutilmente dizer que Deus não é bom. Es sutilmente decir que Dios no es Mas bueno. como ele vai fazer isso? ¿Y cómo él va a hacer eso? Imagina se o inimigo tem o poder de tirar de você o Espírito Santo. Imagínese que el enemigo tuviera el poder de quitar de usted el Espíritu Santo. Você e eu sabemos que ele não pode fazer isso, Usted y yo sabemos que él no puede hacer eso. mas ele pode te mostrar um Espírito Santo diferente. Mas él puede mostrarte un Espíritu Santo Ele não tem a diferente. capacidade de tirar Cristo de você, Él no puede quitar a Cristo de usted. mas ele pode mostrar para você um Cristo diferente. Mas él puede mostrarle un Cristo diferente. Isso tem um impacto nos olhos, Eso tiene un impacto en los ojos, que vai à mente, que os va pensamentos, para la mente y los pensamientos, impacta os sentimentos impacta sus e sentimientos muda o comportamento. y cambia su manera de vivir. Será se a gente tem atentado para essas coisas? ¿Será que nosotros nos hemos fijado en esas cosas? Será se aquele filme de terror não tem tanto problema assim como achávamos que tinha? ¿Será que esa película de terror no tiene tanto problema como nosotros Já pensamos? viu quando você está diante de um filme de terror? ¿Ya se vio usted que cuando está delante de una película de terror, Você sente uma presença forte do Espírito Santo? usted siente una presencia fuerte del Espíritu Santo? Sim ou não? ¿Sí o no? Sim ou não? ¿Sí o no? Não diga sim, por favor. No diga sí, por favor. Sim ou não? ¿Sí o no? Não. O que você sente? ¿Qué vos se siente? Medo. Miedo. Você acabou de abrir uma porta Usted acabó de abrir una puerta para um espírito de medo chegar perto de você. para un espíritu de miedo llegar E cerca você de está usted. sentindo a presença dele perto de você. Y usted siente la presencia de él cerca de usted. Mas era só um filme. Pero si era solo una película. Ah, esse Roger tá... Ese rollo está... Era só um filme. Era una sola película. Não é mais um filme. Mas no es Os una teus sola sentimentos já película. estão sendo tocados. Porque sus sentimientos ya están siendo tocados. E daqui a pouco você pode começar a ver até coisas. Y de aquí a poco usted puede comenzar a ver otras Eu cosas. estou dando um pequeno exemplo Yo solo estoy dando un pequeño ejemplo daquilo que está permeado toda a nossa de existência. aquello que está penetrando en toda nuestra O existencia. que nós ouvimos, o que nós vemos. Lo que nosotros oímos y vemos. Tudo que percebemos no mundo físico, Todo lo que percibimos en el mundo físico. quando entra, Cuando quando é permitido entrar, se le permite tem entrar, um impacto nos nossos sentimentos. tiene un impacto en nuestros sentimientos. Você está entendendo por que que a gente vai desanimando? Usted sí va dándose cuenta porque vamos desanimándonos. Porque o desânimo ele está relacionado aos nossos sentimentos. Porque el desánimo está relacionado a los O sentimientos. desencorajamento ele está relacionado aos nossos sentimentos. La falta de
valentía está relacionada a nuestros Então temos sentimientos. que fechar os nossos olhos para tudo que não pertence a Deus. Entonces tenemos que cerrar nuestros ojos para todo aquello que no pertenece E a Dios. abrir os nossos olhos para aquilo que pertence. Y abrir nuestros ojos a aquello que pertenece a Dios. Amém, meus irmãos? Amén, mis hermanos. Ai, irmãos, que o Senhor possa nos impactar. Ay, hermano, que el Señor pueda Que o impactarnos. Senhor possa abrir os nossos Que el olhos Señor pueda abrir nuestros para ojos. vermos que aquilo que possivelmente tenhamos cometido Para ver aquello que tal vez posiblemente hemos hecho. é algo muito simples, Puede ser algo simple, mas que tem grande impacto sobre a nossa vida. pero ha tenido impacto sobre nuestras Os vidas. nossos olhos Nuestros ojos é para olhar a Ele. es para mirar a Dios. O nosso coração Nuestro corazón é para perceber a Ele. es para Os percibirlo a nossos Él. ouvidos Nuestros oídos é para ouvir a Ele. es para oírlo a Él. Se isso não for assim, Si eso no es así, isso vai modificar o nosso comportamento esto va a cambiar nuestro comportamiento pelos impactos produzidos por el impacto producido pela obra de Satanás. por la obra de Satanás. Ele faz apenas oposição, não é verdade? Él apenas hace la oposición. Às vezes você olha, o vizinho está em oposição contra você. A veces usted mira y su vecino está en oposición contra Se o usted. seu vizinho estiver em oposição contra você, Y si su vecino está en oposición contra usted, você só precisa ignorar o seu vizinho. usted solo necesita ignorar a su vecino. Mas isso não é tão simples assim. Mas eso no es tan sencillo. Não é tão simples. No es tan sencillo. Quando o seu vizinho se manifesta contra você, Cuando su vecino se manifiesta contra usted, então há elementos na natureza humana que têm essa percepção. entonces hay elementos de nuestra naturaleza humana que perciben A esa alma posición. consegue contactar tudo isso. Y nuestra alma consigue tener contacto con todo. Por isso, eu não vou dizer você, Por eso no voy a decir que usted. vou dizer eu. Por Pode isso que ser eu fico eu. com raiva do meu vizinho. Por eso yo quedo con rabia de mi vecino. Por que você acha que você fica com raiva? ¿Por qué será que usted queda con Porque rabia? algo te impactou a alma. Porque algo tocó su alma. Mas vamos nos lembrar do Evangelho. Mas recordemos el Evangelio. Nós morremos juntamente com Cristo. Nosotros morimos juntamente con Cristo. E se de fato morremos, Y si de hecho morimos, também ressuscitamos com Ele em novidade de vida. también resucitamos con Él en nueva Então vida. aquele vizinho não poderia perturbar você e a mim. Entonces aquel vecino no podía perturbarlo ni a usted ni a mí. Porque nada pode perturbar um morto. Porque nada puede perturbar a un muerto. Só um vivo pode ser perturbado. Solo un vivo puede ser perturbado. Então, se você está sendo perturbado por alguma coisa, Entonces, si usted está siendo molestado por alguna cosa, lembre-se, você e eu já morremos com Cristo. recuerde que usted y yo ya morimos E en também Cristo. já ressuscitamos juntamente com Ele em novidade de Y vida. también resucitamos con Él en nueva vida. Mas no momento nós não olhamos para nada disso. Mas en un No momento, momento. en el momento no miramos para nada de eso. Tudo que queremos é desaparecer com aquele vizinho. Todo lo que queremos desapareció con aquel vecino. Pode ser que isso seja algo que só aconteça no Brasil. Puede ser que eso solo suceda en el Brasil. Salvo engano, aconteça em alguns momentos aqui na Colômbia. Tal vez suceda en algunos momentos aquí en Colombia. Sim, muito raro. Raro. Mas é isso que o Senhor quer nos falar. Mas É esa isso que o persona, Senhor quer nos falar. eso es lo que el Señor quiere hablarnos. Que todo o impacto que ocorre na nossa alma Que todo el impacto que ocurre en nuestra alma vai desanimar-nos. va a desanimar. Quando eu agi errado com aquele vizinho, Cuando yo actúo de manera errada, quando a resposta àquele vizinho não é Cristo em mim, cuando la respuesta para aquel vecino no es Cristo en mí, isso aos poucos, y poco a poco, isso vai me desanimando. eso me va a desanimar. Não é só um problema do vizinho. No es solo el problema del vecino. Você não está vendo o tamanho do diabo que está por trás disso. Usted no está viendo el tamaño y la obra del diablo que está detrás Porque de ele él. está escondido, ele sempre está escondido. Porque él está escondido. Él Quem siempre já viu está escondido. Satanás aqui? Levante sua mão. ¿Qué? Quem já viu Satanás? Já viu? ¿Quién Levante ya sua vio a mão. Satanás aquí? Levante su mano. Não, irmão, não levante sua mão. No, levante su mano, hermano. Ele está sempre escondido, Él siempre está escondido. mas a sua obra está sempre presente. Mas su obra siempre está E os presente. filhos de Deus precisam crescer nesse Y los entendimento, hijos de Dios necesitan crecer en nessa ese graça, en esa gracia, nessa edificação, en esa para ter edificación, discernimento do que está acontecendo, para saber discernir lo que está sucediendo, para que a gente possa também rechaçá-lo em nome do Senhor para que Jesus. nosotros también podamos reprenderlo en nombre del Señor Jesús. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Provérbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículos 20 a 26. versículo 20 al 26. Pablo disse para eu ficar à vontade, acabei de mostrar o relógio para ele.
Que Pablo dice que él puede tener libertad con el tiempo. Então, se passar o tempo, Entonces, si pasamos el tiempo, a culpa é do Pablo. Não é nossa intenção passar o tempo. no es nuestra intención pasar del tiempo. Mas o assunto é longo. Mas el asunto es largo. Mas vamos ir até onde o Senhor nos permitir, Vamos a ir hasta donde el Señor nos permita, respeitando o tempo dos irmãos. respetando el tiempo de los hermanos. Provérbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículos 20 ao 26. versículos 20 al 26. Filho meu, Hijo mío, atenta para as minhas palavras. está atento a mis palabras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Inclina tu oído a mis razones. Então vamos entender uma coisa. Entonces vamos a entender una Não cosa. temos só espírito e corpo. No solo tenemos espíritu y cuerpo, Também temos alma. también tenemos un alma. E a Bíblia fala demais da nossa alma. Y la Biblia habla mucho de nuestra Dos alma, nossos afetos, dos nossos sentimentos. de nuestros afectos, de nuestros O sentimientos. Senhor está bem certo que se isso não for bem controlado por sua palavra, Y el Señor está certo? bien correcto cuando dice que si nosotros no controlamos nuestros sentimientos por su palabra, Então o prejuízo é iminente. entonces los daños son enormes. A Bíblia La Biblia é de fato a palavra de Deus. es de hecho la palabra de Ela Dios. atende todas as demandas. Ella tiene todas las Não demandas. existe uma demanda que a Bíblia não possa atender. Ella responde a todas las demandas que nosotros podemos tener. Então ela vai nos ensinar o que é matrimônio. Entonces ella nos puede enseñar lo que es el matrimonio. Ela vai nos ensinar como criar os nossos filhos. Ella nos enseña cómo criar a nuestros hijos. Ela vai nos ensinar até de política, Ella nos va a enseñar hasta de de política, economia. de economía. Tudo isso o Senhor nos ensina. Todo esto el Señor nos enseña. Basta que tenhamos um coração Basta que tengamos un corazón desejoso de aprender. deseoso de aprender. Então olha o que está falando Provérbios. Entonces, mire lo que está diciendo Proverbios. Filho meu, Hijo mío, atenta para as minhas palavras, está atento para mis palabras aos meus ensinamentos, y a mis razones. inclina os seus ouvidos. Inclina tu oído. Agora mesmo falamos da visão, Ahora mismo hablamos de la do visión, impacto que a visão recebe e produz os pensamentos. del impacto que la visión Recebe, recibe y produce en nuestros pensamientos. assim também é o ouvido. Así también es el oído. As más conversações. Las malas conversaciones. O que ocorre? ¿Qué sucede? Por que isso é assim? ¿Por qué sucede eso? Porque algo entrou aos seus ouvidos. Porque algo entró en sus oídos. Não foi a palavra de Deus. Y no fue la palabra Não de foi o Dios. falar do Espírito No Santo. fue el hablar del Espíritu Santo. Provocou um impacto na sua Y alma. provocó un impacto en su alma. E você já está daquele jeito. Y usted ya está de esa E manera. agora o seu comportamento está identificado com isso. Y ahora su comportamiento se identifica con eso. Sempre o que vemos, Siempre que vemos, sempre o que ouvimos, siempre que oímos, se não for o próprio Senhor, si no es el propio se não Señor, for um ambiente de edificação, si no es un ambiente de edificación, fatalmente será um ambiente de destruição. seguramente, fatalmente va a ser un ambiente de destrucción. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Não os deixe apartar, não os deixe apartar No se aparten de tus dos ojos, teus olhos, guarda-os no mais íntimo do coração. guárdalas en medio de tu corazón. Então, quando dispomos os nossos ouvidos à palavra de Deus, Entonces, cuando disponemos nuestros oídos a la palabra de isso Dios, tem um impacto maravilhoso na nossa alma. eso tiene un impacto maravilloso en nuestra Recebei alma. com mansidão a palavra em voz enxertada. Recibí con mansedumbre la palabra del Señor sembrada en Em vosotros, voz enxertada, para a salvação das vossas almas. para salvación de nuestras O almas. que salva as nossas almas? ¿Qué es lo que salva nuestras O que almas? salva o nosso comportamento? ¿Qué es lo que salva nuestras O que vidas? produz edificação entre nós? ¿Qué produce edificación entre A nosotros? palavra de Deus. La palabra. de Irmão, Dios. nós precisamos ser pessoas treinadas Hermano, necesitamos ser personas entrenadas na igreja en la iglesia para não ouvir nada daquilo que não pertence a Deus. para no oír nada de aquello que no pertenece a Dios. Por favor, coloque atenção a isso. Por favor, coloque Se atención a você eso. colocar os seus ouvidos Si usted coloca sus oídos à obra desintegradora de a Satanás, la obra de desintegración de você Satanás, e eu vamos sofrer esse prejuízo. nosotros vamos a sufrir Sempre perjuicios. pense nisso. Siempre piense O en ser eso. humano foi criado assim. El ser humano fue Foi creado Deus así. quem o criou assim. Fue Dios quien lo creó Deus así. quer impartir no seu comportamento
Dios quiere impartir su comportamiento No comportamento humano, en el comportamiento humano. Deus quer impartir a sua natureza. Él quiere impartir de su Por naturaleza. isso que Pedro diz que nós somos participantes da natureza divina. Por eso es que Pedro dice que nosotros somos participantes de la Nós não naturaleza somos divina. participantes da essência divina, Nosotros no somos participantes de la esencia que divina, fala do ser e da sua constituição. que habla de la esencia del ser divino y su constitución. Mas o que participamos? ¿Más de qué Do participamos? comportamento divino. Del carácter, del Então comportamiento esse divino. comportamento, Entonces ese que o comportamiento nosso irmão já adiantou caráter, que nuestro hermano ya adelantó, carácter, esse caráter ese é o carácter, caráter que Deus quer impressar em nós. ese carácter que Dios quiere expresar, hermanos. De que maneira Deus faz isso? ¿Y de qué manera Dios hace eso? Pelo seu Espírito, Por su espíritu, colocando diante dos nossos olhos, colocando delante de nuestros ojos, diante dos nossos ouvidos, delante de nuestros aquilo que de oídos, fato edifica. aquello que nos edifica. Quando de ele hecho. fala, filho meu, dai-me ouvido, Cuando Él dice, hijo mío, dame tus oídos, ele quer produzir algo no seu coração. Él quiere producir algo en su corazón. E qual é o instrumento que ele utiliza? ¿Cuál es el instrumento que Él utiliza? A palavra de Deus. La palabra de E Dios. quando Deus fala, Y cuando Dios ele habla, fala daquilo que é próprio dele. y Él habla de aquello que es Ele propio fala de daquilo Él. que é de dentro dos seus pensamentos e de dentro do seu coração. Él habla de aquello que está dentro de sí, de sus Ele- pensamientos, ele- de su corazón. Ele quer impactar em você e em mim. Y Él quiere impactarlo a usted Aquilo y a que é mí próprio da sua natureza. con aquello que es propio de su Nós naturaleza. precisamos ter ouvidos para ouvir, meus Y irmãos. necesitamos tener oídos para oír. Porque a oposição é grande. Porque la oposición es E nós não grande. podemos dar ouvido à voz da oposição. Y nosotros no podemos prestar nuestros oídos a la voz de la oposición. Nós precisamos continuar seguindo o Cordeiro. Necesitamos continuar siguiendo al Por onde Cordero. quer que ele vá. Por donde Él va. E aqui já fala da caminhada. Y aquello nos habla del caminar. Nós precisamos olhos abertos. Nosotros necesitamos tener los ojos abiertos. Apenas para ele. Apenas para Assim Él. como Paulo dizia que só olhava uma coisa. Así como Pablo decía que él solo ponía la mirada en una Nós cosa, precisamos de homens e mulheres nesse tempo que tenham olhos apenas para uma coisa. nosotros necesitamos hombres y mujeres que apenas tengan miradas solo para una cosa. E essa coisa nós colocamos entre aspas. Y esa cosa nosotros la colocamos entre comillas. Porque não é coisa, Porque no es una cosa, é uma pessoa. es una E persona. essa pessoa é o nosso Senhor. Esa persona es nuestro E os Señor. nossos ouvidos precisam estar abertos Y nuestros oídos necesitan estar abiertos para ouvir aquilo que Ele precisa nos falar. para oír aquello que Él quiere hablarnos. Não apenas checar, olhar e estudar, No apenas mirar, estudiar y chequear, mas meditar. más meditar. Senhor, fale ao meu coração. Decir, Señor, Senhor, habla mi impacta o meu corazón. coração. Señor, impacta mi corazón. Ah, irmãos, a voz profética Ay, hermanos, la voz profética falará ao nosso coração hablará a nuestro e corazón modificará o nosso y comportamento. cambiará nuestro comportamiento. Bendito seja o Senhor. Bendito Como sea nós Señor. precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. Como nosotros necesitamos oír la voz de Irmão, Dios. isso não é um jargão. Hermano, y eso no Isso es, não é uma palavra mecânica. hermanos, esto no es una palabra mecánica. Não, irmãos, isso é realidade espiritual. Esto es una verdad, una realidad Quando você abre as espiritual. escrituras Cuando usted abre las no escrituras, seu a sós com Deus, estando usted a solas con e quando Dios, você na comunhão com o seu Senhor, y cuando usted está en comunión con su quando Señor, Ele começa a falar, Él comienza a hablar. então você começa a ser edificado. Usted comienza a ser edificado. Porque Ele nos edifica naquilo que Ele fala. Porque Él nos edifica en aquello que Él E habló. o que Ele fala é conteúdo próprio daquilo que Ele é. Y aquello que Él habla es el contenido propio de aquello que Él es. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el A Señor. igreja não precisa de nada nem ninguém. La iglesia no necesita de nada ni Nada de ninguno. fora, nós não precisamos de nada de No fora. necesitamos nada de afuera. Irmão, todo o tesouro está dentro. Todo el tesoro está Tudo dentro. que Deus precisava nos dar, já nos deu na pessoa Todo do lo seu que Filho. Dios quería darnos ya nos lo dio Nós en não la persona de precisamos su Hijo. acrescentar nada. No necesitamos agregarle nada. Nós só precisamos saber receber. Nosotros solo necesitamos conocer. Só precisamos receber. Solo necesitamos recibir. E se entendemos Y si entendemos que Ele é toda essa riqueza para nós, que Él es toda esta riqueza ou para se não nosotros, entendemos o si no lo o entendemos, tamanho de toda essa riqueza, el tamaño de toda esta riqueza, nós podemos dizer, Senhor, não estou entendendo nosotros nada, podemos decir, Señor, no estoy entendiendo nada, mas eu recebo. mas yo recibo. Muito obrigado, Senhor, Muchas gracias pela riqueza que Tu és. por la riqueza que tú eres Para mim para e para os mí meus irmãos. y para mis hermanos. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Vamos voltar em Esdras Vamos a volver a Esdras e nós vamos ver o capítulo 7, y vamos a leer el capítulo 7, que está fora do nosso escopo de compartilhar.
que está fuera de nuestro foco de compartilhar. de compartir. Apenas uma expressão que aparece em Esdras. Apenas una expresión que aparece en Esdras. Capítulo 7, Capítulo 7, versículo 10. versículo 10. Meu irmão vai ler para nós. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras tinha disposto o coração. Esdras había dispuesto su corazón. O que deve ser dispor o coração? ¿Qué significará disponer nuestro corazón? Não só entregar o coração para ele, No solo entregar el corazón para Él, mas entender que o seu coração precisa ser guardado. mas entender que su corazón necesita ser guardado. Nosso coração precisa ser guardado. Nuestro corazón necesita ser guardado, Porque dele procede. porque de Él viene. Hã? O que procede do coração? ¿De qué procede el corazón? Então não é só entregar a ele, Entonces no es solo entregar a Él, mas é ter o cuidado de também tê-lo protegido. mas también tener cuidado, mantenerlo protegido. Precisamos proteger o nosso coração. Necesitamos proteger nuestro Qual é a corazón. maneira? ¿Y cuál es la manera? De tudo que ouvimos, De todo lo que oímos, em tudo que nos en relacionamos, todo lo que nos em relacionamos, tudo que estamos vendo. todo lo que estamos viendo. Tudo isso terá impacto no nosso coração. Todo eso tiene impacto en nuestro corazón. Por isso que eles desanimaram. Por eso fue que ellos se O desânimo desanimaron. não é só da oposição em si, El desánimo no es solo de la oposición en é sí, que a oposição muda a prioridade, es que la oposición muda nuestras prioridades. porque ela vem pela visão, Porque ella viene a través de lo que vemos, ela vem pelas ella circunstâncias, viene por las circunstancias, ela vem pelo ouvido ella viene por lo que oímos e muda o comportamento. y muda nuestro E comportamiento. aí ficamos desanimados. Y ahí quedamos desanimados. Mas Deus diz Mas Dios que dice nós somos os maiores privilegiados da terra, que nosotros somos los más privilegiados de la porque tierra, fomos chamados para representá-lo. porque fuimos llamados para representar. Então não podemos ficar para trás. Entonces no podemos quedarnos Nós atrás. precisamos avançar. Necesitamos avanzar. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Versículo 2 Versículo 2. Versículo 2 de voltando a Ageu. Versículo 2 de Ageo. Alguém falou para mim, Alguien habló para mí. irmão, já estamos em 3 dias de acampamento. Hermanos, ya tenemos 3 días de campamento. Quando é que você vai entrar em Ageu? ¿Cuándo es que usted va a entrar en Ageo? Quem sabe o ano que vem? ¿Quién sabe si el año que viene? Mas não estou me invitando. Mas no me estoy invitando. Sim. Versículo 2. Ageo, versículo 2. Claro, irmão, capítulo 1, versículo 2. Ageo, capítulo 1, versículo 2. O assunto, irmãos, El asunto, é hermanos, que a minha oração es que mi oración não é só compartilhar um tema com meus irmãos. no es solo compartir un tema con mis hermanos. Eu quero compartilhar o meu coração Yo quiero abrir mi corazón e as expressões que eu tenho tido nesse tempo, y las expresiones que he tenido en este tiempo, da minha experiência, de mi experiencia, junto com outros companheiros. junto con otros Nós compañeros. temos visto pessoas ficando pelo caminho, Nosotros hemos visto muchas personas quedándose en el camino. nossos irmãos amados, Hermanos que não amados, estão suportando a luta nem a que no prova, están soportando las que luchas estão desanimando no y se caminho. están desanimando. Ora pela luta, Ahora por la lucha, pela oposição, por la oposición, ora por ouvir coisas estranhas. ahora por oír cosas extrañas. Vamos nos lembrar de Mateus capítulo 24. Vamos a recordarnos Mateo 24. Jesus profetizou para esses tempos. Jesús profetizó para Seriam esos tiempos, tempos difíceis, tempos de engano. que serían tiempos difíciles, tiempos de Então tem engaños. muita coisa, irmão, Entonces tenemos muchas cosas como ferramenta nas mãos do diabo como herramientas en las manos para del nos diablo fazer parar. para hacernos detener. Mas bendito seja o nome do Senhor, Mas bendito sea el nombre que o del Señor, general de guerra está conosco. que el general de guerra Quem está con está com a nosotros. igreja é aquele que nunca perdeu batalha. Está con la iglesia aquel que nunca perdió una batalla. Glórias a Deus. Gloria sea a Dios. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Então, depois que Deus deu o diagnóstico, os profetas deram o diagnóstico, Entonces, después de que Dios a través de los profetas dieron su diagnóstico, eles estavam desanimados, ellos estaban desanimados, desencorajados. sin ánimo. Então, agora, Entonces ahora o Espírito Santo vai falar. el Espíritu Santo va a hablar. E o que vai dizer? ¿Y qué les va a decir? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Así habla Jehová de los ejércitos. Então, Deus precisa falar. Entonces Dios necesita hablar. Amém? Amén. Às vezes nós falamos de avivamento, A veces nosotros hablamos de avivamiento porque desejamos pessoas avivadas. porque deseamos personas E avivadas. isso não é errado. Y eso no está Mas equivocado. pense numa coisa.
Mas piensen una cosa, A igreja em sua história la iglesia en la historia nunca viveu de avivamento. nunca vivió de avivamientos. Ela vive a cada dia, Ella vivió de cada a día, cada desafio. en cada desafío. Tiveram muitos avivamentos, Vivieron muchos avivamientos, preciosos avivamentos, preciosos mas avivamientos, todos terminaram. mas todos terminaron. Pode ser que o Senhor nos dê um novo avivamento, Puede ser que el Señor nos dé un nuevo avivamiento, mas sabe qual é a minha oração? mas ¿sabe cuál es mi Que oración? o Senhor nos avive agora. Mas que el Señor nos avive ahora. Não que seja um avivamento futuro, No que sea algo futuro, mas que sejamos transformados agora. que seamos transformados Que todo ahora, desinteresse seja colocado de lado. que todo nuestro desinterés sea colocado Que fuera, haja um ardor profundo no nosso coração que haya un clamor profundo en nuestro de nos corazón, levantar pela causa do de Senhor. levantarnos por la causa Ele del colocou Señor. seu próprio sangue nisso. Él dio su propia sangre por E nos eso, colocou nisso. y Él nos colocó en E nós eso, não podemos parar agora. y nosotros no podemos detenernos Irmão, ahora. fala para o irmão do seu lado. Hermano, hable para el hermano que está a su Não lado. pare agora. No pare ahora. Vamos continuar. Vamos a continuar. Vamos prosseguir. Vamos a proseguir. Pode ser que ele fale para você. Puede ser que Él hable para usted. Não, irmão, não estou com vontade de parar. No, hermano, no estoy con voluntad de parar. Irmãos, é só para incentivar o seu irmão. Hermanos, es solo para incentivar a su hermano. Vamos voltar para a reunião. Vamos a volver para la reunión. Pode ser que ele fale para você. Puede ser que Él hable para usted. Eu não estou desanimado. Yo no estoy desanimado. Mas, irmão, Más hermano, pode ser que você já esteja profetizando puede ser que usted ya esté profetizando para que ele siga em frente. para que Él siga adelante. Coisa boa. Cosas buenas. Podemos dar um abraço no irmão Podemos dar un abrazo a un e hermano dizer, irmão, siga em frente. y decir, hermano, siga al frente. Siga em frente, irmão. Siga al frente. O Senhor é conosco. hermano. El Señor es con As nosotros. oposições não vão nos fazer parar. Las oposiciones no nos van a separar. Versículo 8. Versículo 8. Se vocês continuarem rindo, Si ustedes continúan leyendo, essa reunião vai acabar às 6. esta reunión va a acabar a las 6. Então vamos voltar para a reunião. Entonces vamos a volver para la reunión. Versículo 8. Versículo 8. Vou pedir para que o meu irmão leia. Voy a pedir para que mi hermano lea. Capítulo 1 de Ageu, Capítulo 1, verso no 8. versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Então ele começa a nos mostrar a solução. Entonces Él comienza a mostrarnos la solución. Se estamos com o nosso coração de alguma forma inadequado diante do nosso Senhor, Si nuestro corazón está de alguna manera errado delante del o Señor, caminho é o caminho do monte. el camino es el camino del monte. É o caminho da sua santa presença. El camino de su presencia. Porque toda edificação Porque toda la edificación começa em Deus mesmo. comienza con Dios mismo. Observa quando Moisés foi chamado ao monte. Recuerda cuando Moisés fue llamado al Ele teve monte, que ficar lá por 6 dias. él tuvo que quedarse por allá 6 E días. você sabe que 6 representa o número do homem. Y usted sabe que el 6 representa el Ele número del hombre. precisava chegar ao final de si mesmo. Él necesitaba llegar al final de sí mismo. Essa obra de reencorajamento que o Essa- Espírito Santo precisa fazer em nós Esa obra de animarnos que el Espíritu Santo necesita hacer en nosotros não pode ser aquela oração do café da manhã. no puede ser la oración del café de la mañana. Nós precisamos nos voltar para o monte da sua presença. Necesitamos volver al monte donde está su presencia. E ele fala para Moisés: Y él habla para Moisés. Moisés, sobe o monte, Moisés sube al monte fica lá. y quédate allá. Não é para subir e descer, No solamente subir y é para descender. ficar lá. Quédate allá. Ele vai dar grandes responsabilidades para Moisés. Él le va a dar grandes responsabilidades a E Moisés. Moisés vai descer com essas responsabilidades em direção ao povo. Y Moisés va a descender con esas grandes responsabilidades delante del pueblo. Mas antes de descer com qualquer responsabilidade, Mas antes de descender con cualquier responsabilidad, se você de alguma forma tem sido tocado pelo desânimo, si usted de alguna manera ha sido tocado por el desánimo, não tente fazer nada para Deus. no puede hacer, no intente hacer nada para Não Dios. é momento de fazer a No obra. es momento de hacer una obra. É momento de voltar seu coração. Es momento de volver su O corazón. coração precisa ser voltado para o monte da santa presença. Su corazón necesita ser vuelto al monte de la santa presencia Então você de e Dios. eu podemos cair em sua presença como mortos. Hermano, usted y yo podemos caer en su presencia como muertos. Ou como aquela luta de Jacó, O como aquella lucha que tuvo Jacob. onde disse: Senhor, eu não te deixo enquanto não me abençoares. Cuando Jacob dijo, Señor, yo no te dejo hasta que tú no me bendigas. Esse caminho é um caminho difícil, Ese es un camino porque é difícil. um caminho de subida.
es porque es un camino de su vida, A de nossa su vida. carne não vai querer. Y nuestra carne no quiere, Mas é a única maneira. mas es la única Não manera. existe forma nem maneira. No existe Não existe forma um ni manera, método. no Não existen existe um método métodos para nos fazer ser fortalecidos. para hacer que estemos fuertes. Sim, não podemos sair da condição que No estamos. podemos salir de la condición en la que Quem estamos. pode nos socorrer, amados irmãos? ¿Quién puede O socorrernos? monte da sua santa El presença. monte de su santa presencia. Subir o monte, Subir al monte. trazei madeira. Trazer Você madera. sabe que a madeira representa a ação humana. Usted sabe que la madera representa acción humana. Como João Batista disse que o machado estava posto à raiz das árvores. Como Juan el Bautista dice que el hacha está puesta sobre la Que raíz de toda todo árvore árbol. que não dava fruto seria cortada e lançada no fogo. Que todo árbol que no da buen fruto sería cortada y lanzada en el fuego. O que ele está nos dizendo? ¿Qué es lo que le está Ele diciendo? não está falando apenas de árvores. Él no está hablando apenas de Ele está árboles. falando de homens. Él está hablando de hombres. Então, levar madeira Entonces, llevar madera fala da nossa ação responsável. habla de nuestras acciones responsables. Existe uma responsabilidade sobre você, amado irmão e irmã. Existe una responsabilidad sobre usted, amado Existe uma hermano y hermana. responsabilidade sobre mim Existe una responsabilidad sobre em mí relação à nossa própria existência. en relación a nuestra propia existencia. Então, o que o Senhor está nos falando? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está hablando? Que se sofremos covardes ataques Que si sufrimos cobardes e ataques nos encontramos de alguma forma desanimados, y nos encontramos de alguna manera desanimados, voltemos-nos para Deus. volvamos a Dios. Volte ao seu Senhor. Vuelva al Señor. Não há ninguém pode se colocar nesse caminho entre você e Deus. Nadie se puede colocar en ese camino entre usted y Dios. Essa é uma coisa que você precisa resolver diante do Es seu una Senhor. cosa que usted necesita resolver delante del Abra o seu Señor. coração, rasgue o seu coração diante Abra de su Deus. corazón, rasgue su corazón delante E de fale Dios. para Ele todas as questões que você está vivendo. Y hable para Él todas las cuestiones que usted está Na viviendo. verdade, Ele já conhece tudo. La verdad, Él ya lo conoce todo. Talvez você e eu não conhecemos. Cosas que tal vez usted y yo no Mas quando conocemos. abrimos o nosso coração diante do Senhor, Mas cuando abrimos nuestro corazón delante de esse Dios, milagre acontece. ese milagro O sucede. monte da Santa Presença En el monte de la Santa é o Presencia. lugar que Ele manda para que a gente vá. Es el lugar a donde Dios nos manda que Porque vayamos. quando nos encontramos na Sua presença, Porque cuando nos encontramos con su presencia, agora somos renovados. ahí somos renovados. Agora somos reencorajados. Ahí somos E animados. todo aquele efeito deletério, todo aquele efeito ruim Y todo aquel efecto malo, dañino da oposição, de la oposición, agora vai ficar de lado. ahora queda de lado. Porque o Senhor voltou a aquecer o seu coração. Porque el Señor volvió a calentar su corazón. Mas pense comigo, Mas piense Ele conmigo. pede para que a gente leve madeira. Él pide para que nosotros llevemos madera. Madeira é a participação responsável de cada um de nós. Madera es la participación responsable de Nós não cada uno de podemos enviar nosotros. uma carta. No Nós não podemos- podemos enviar uma carta. No podemos enviar una Não, carta. não podemos pedir para que alguém interceda sobre esse assunto. No podemos pedir para que alguien interceda en ese De asunto. alguma forma, nosso coração foi atingido. De alguna manera nuestro corazón está E siendo agora ele precisa ser atingido renovado. y necesita ser E renovado. isso só acontece na presença de Deus. Y eso solo sucede en la presencia Subir de o Dios. monte, Subid al monte, trazei madeira. traed madera. E o que mais ele fala? ¿Y qué más él dice? Edificai a casa. Y edificad No la casa. momento seguinte que o nosso coração começa a ferver por ele, por sua obra, En el momento que nuestro corazón comienza a hervir por Dios y por su obra, imediatamente ele fala, segue no processo de edificação. inmediatamente él habla, ahora sigue en el proceso de la edificación. Continue a edificar a casa. Continúa edificando la casa. Subi ao monte, Subid al monte, trazei madeira, traed madera edificai a casa. y edificad la E casa. dela me agradarei, Y de ella yo me agradaré e eu serei glorificado. y yo seré glorificado. Lembra que nós falávamos no início? ¿Recuerda lo que nosotros hablábamos en el Desde o comienzo? primeiro dia, Desde el primer día, toda obra em Cristo que é vista em nossa vida toda obra en Cristo que se ve en nuestra produz vida fruto de glória para Deus. produce fruto de gloria para Então, Dios. quando essa casa é edificada no monte, Entonces, cuando aquella casa es edificada en el monte, ai, meus irmãos, ay, mis o hermanos, Pai de fato é glorificado. de hecho nuestro Padre es glorificado. Então, para que Deus nos restaura? Entonces, ¿para qué Dios nos restaura? Para Ele. Para Él. Porque Ele aquece o nosso coração. Porque Él calienta nuestro corazón. Porque eu preciso dar uns pulos porque eu sou pentecostal. Para que yo dé unos brincos porque yo soy pentecostal. Não, irmão, não é porque No, você é hermano, no es pentecostal. para eso. Se você é pentecostal, Si usted es pentecostal, eu preciso dizer para você que eu também sou. yo necesito decirle para usted que yo también soy. Eu também dou uns pulos de alegria. Yo también doy algunos saltos de E alegría. vocês não viram ainda.
Ustedes no han visto Espero que ahora. vocês também não vejam, Espero que ustedes también para lo que não vean, fiquem escandalizados. para que usted no quede escandalizado. Haverá um dia Habrá un que día haverá uma grande festa que habrá una gran fiesta e com grande júbilo. y con gran Isso está júbilo. registrado em Eso Apocalipse. está registrado E en cada um de Apocalipsis. vocês tem uma carta na mão, Y cada uno de ustedes tendrá una carta en la mano, uma carta de convite una carta de para invitación participar dessa festa. para participar en esa Se fiesta. apronte rápido, porque toda festa de casamento Alístese rápido porque toda invitación a un matrimonio exige necessidade de boas vestes. existe la necesidad de que usted esté E bien essas, vestido. e essas vestes são Cristo em nós, Y esas vestiduras son Cristo en a nosotros. esperança da La glória. esperanza. E quando você estiver naquela festa, Y cuando usted esté en aquella fiesta, se você é uma pessoa muito ortodoxa, si usted es una persona muy ortodoxa, é melhor você começar a se preparar agora, es mejor que usted comience a prepararse ahora. porque lá vai ser festa mesmo. Porque allá va a ser una fiesta en verdad. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el Com nombre del grandes Señor. júbilos vamos todos estar aí. Con gran júbilo estaremos todos allí. Bendito seja o seu nome. Bendito sea su nombre. Estamos en la introducción hasta ahora, hermanos. Ainda em Ageu, Aún en Ageo, se é que entramos em Ageu, si es que entramos en Ageo, nós vamos fechando aqui o nosso entendimento daquilo que estamos falando. vamos a cerrar nuestro entendimiento de aquello que hemos venido hablando. Versículo 12. En Ageo, versículo 12. Então Entonces ouviu Zorobabel, oyó Zorobabel, filho de Sealtiel, hijo de e Salatiel, Josué, filho de Josadac, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sumo e sacerdote, todo o resto do povo, y todo el resto del a pueblo, voz do Senhor, seu Deus, la voz de Jehová su Dios, e as palavras do profeta Ageu. y las palabras del profeta Ageo. Ah, que maravilha! ¡Ay, qué maravilla! Quando a voz do Senhor chega até nós, Cuando la voz de Dios llega hasta nosotros e nós podemos ter ouvidos para ouvir. y podemos nosotros tener oídos Ouça o para que o oír. Espírito diz às igrejas. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. O que aconteceu aqui? Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? Eles ouviram a voz de Deus. Ellos oyeron la voz de E Dios. existe uma sequência interessante aqui. Y existe una secuencia interesante. Ele começa exatamente lá pelo governador, Él comienza exactamente con el gobernador, pelo sacerdote. los sacerdotes. Vamos colocar numa linguagem neotestamentária Si lo colocamos en un lenguaje del Nuevo Testamento, que essa palavra de encorajamento para esses dias que esta palabra de ánimo para estos possa días atingir todas as lideranças das igrejas de Deus. pueda tocar a todos los líderes de las iglesias de Porque Dios. você não vai ter um povo avivado Porque usted no va a tener un pueblo avivado, com líderes que não estão avivados. con líderes que no están avivados. Porque Deus Porque Dios é o líder de tudo isso. es el líder de todo Mas eso. Ele mesmo Mas Él quer mismo, ser representado na liderança das Él igrejas. quiere ser representado en el liderazgo de las iglesias. Então a voz de Deus Entonces la voz de Dios para esses dias para estos precisa días chegar ao ouvido desses amados irmãos, necesita llegar al oído de estos amados hermanos para que haja novo encorajamento. para que haya nuevos ánimos. E segunda-feira que vem El lunes começa a luta de novo. comienza la lucha de nuevo. Porém, Sin esse é embargo, ciclo que nunca termina. ese ciclo nunca termina. Não importa que Satanás se levante, No importa que Satanás se levante. porque para cair precisa se levantar. Porque para caer necesita levantarse. A vitória já está na mão do nosso La Senhor. victoria está en las manos E de nós nuestro somos Señor. mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Y nosotros somos más que vencedores por medio Então de o aquel que nos primeiro amó. assunto é Entonces el primer asunto es ouvir. oír. E eles ouviram. Y ellos oyeron. Segue o texto. Y sigue el pasaje. E temeram o Senhor. Y temieron al Señor. E as palavras do profeta Ageu, Y las palabras del profeta como o Ageo, Senhor seu Deus o tinha enviado. como le había enviado Jehová su E Dios. temeu o povo diante do Senhor. Y temió el pueblo delante de Porque Jehová. precisamos estar no monte da sua santa presença. Porque necesitamos estar en el monte de su santa presencia. Porque precisamos ouvir o que ele precisa nos dizer. Porque necesitamos oír. É aí o que ele precisa nos dizer. Y necesitamos oír lo que Él necesita decirnos. Esse é o lugar que ele fala. Ese es el lugar donde Él nos habla. No Filho, En el Hijo, no monte.
en el E monte. quando ele fala, Y cuando Él quando habla, a sua doce voz penetra os nossos ouvidos, y cuando su dulce voz penetra en nuestros oídos, isso cria um impacto nos nossos sentimentos e coração. eso crea un impacto en nuestros Os sentimientos y nossos olhos corazón. são novamente abertos. Y nuestros ojos son nuevamente E agora abiertos. nós podemos prosseguir na Y edificação. ahora nosotros podemos seguir en la Mas tem edificación. 3 verbos aqui que nos chamam a atenção. Mas hay 3 verbos aquí que me llaman la O atención. primeiro El é primero, que eles ouviram. el primero es que ellos oyeron. O segundo El segundo é que eles temeram. es que ellos temieron. Irmãos, a Hermanos, voz do Senhor la voz del Señor traz de volta o temor. trae de vuelta el temor. Às vezes estamos tão longe A veces estamos tan lejos que o temor foi junto. que el temor se fue con Mas quando nosotros. nós ouvimos o que ele nos fala, Mas cuando oímos lo que el Señor nos então habla retorna o temor. y no vuelve el temor, Então, primeiro ouvir o que ele precisa nos dizer. entonces necesitamos oír lo que nos está diciendo. Irmão, ninguém vai temer a Deus se não ouvi-lo. Hermano, nadie puede temer a Dios si primero no le oye. Quando alguém diz que é ateu, Cuando alguien dice que es ateo, às vezes pode ser até à toa. a veces puede ser una À tontería, toa, sim. Mas o assunto é mas el asunto que os es seus olhos nunca foram abertos. que sus ojos nunca fueron abiertos. Por algum motivo. Por algún Não motivo, vamos entrar em detalhes. no podemos entrar en Mas detalles, quando os nossos olhos são mas abertos cuando nuestros ojos son para abiertos vermos o Senhor, para ver al o Señor, momento seguinte en el momento é que nós siguiente, caímos como mortos aos seus pés. nosotros caemos como muertos a sus pies. Isso chama-se temor. Y eso se llama temor. Então, quando ouvimos, Entonces, cuando oímos, tememos. tememos. E quando tememos, Y cuando tememos, somos levantados. somos levantados. Essa é a sequência que aparece aqui. Esa es la secuencia que aparece aquí. Acompanhe aqui comigo, por favor. Acompáñeme aquí, por favor. Então ouviu Zorobabel, Entonces oyó Zorobabel, filho de Sealtiel, hijo de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, y Josué, hijo de o Josué, sumo sacerdote. sumo sacerdote, Agora sim o resto de todo o povo. y todo el resto del pueblo. A voz do Senhor seu Deus La voz de Jehová su e as Dios, palavras do profeta Ageu, y las palabras del como profeta o Senhor Jehová, seu Deus o tinha enviado. como le había enviado Jehová su E Dios, temeu, y temió, essa é a segunda palavra, e temeu o povo diante do y Senhor. temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 14. Versículo E o 14. Senhor levantou Y Jehová despertó o espírito de Zorobabel, el espíritu de filho Zorobabel, de Sealtiel, hijo de Salatiel, príncipe de Judá, gobernador de e Judá, o espírito de Josué, y el espíritu de Josué, filho de Josadac, hijo de Josadá, o sumo sumo sacerdote, sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo. y el espíritu de todo el resto del pueblo. E depois se foram Y vinieron para a praia, y trabajaron, y fueron foram para la para o playa, shopping, se foram fueron para o para el shopping. centro comercial. Sim, ¿Sí? I hope e coisas do tipo. ¿Se fueron a esas cosas de ese tipo? Não, irmão. No, hermanos. E voltaram para a edificação da casa de Y Deus. volvieron a trabajar en la casa de Dios. Esse é o verdadeiro avivamento. Ese es el verdadero avivamiento. Quando você está bem diante de Deus, Cuando usted está bien delante de Dios você quer servir os seus irmãos, y usted quiere servir a sus hermanos, você quer edificar a casa de y Deus, usted quiere edificar la casa porque de Dios, você entende que Deus, o Pai, precisa ser glorificado. porque usted entiende que Dios el Padre necesita ser E Ele glorificado. deu esse encargo para você, Y Él le dio ese encargo a usted, para a sua família, para su familia, para a sua congregação, para su para o lugar congregación, onde você reúne. para el lugar donde usted se Deus reúne. quer ser glorificado na sua vida. Dios quiere ser glorificado en E su não vida. olhe para mim. No mire para mí. Deus quer ser glorificado na sua vida. Dios quiere ser glorificado en su vida. Ele não fez uma classe especial na igreja. Él no hizo una clase especial en la iglesia. Todos têm esse chamamento. Todos tenemos este Ainda llamamiento. que em diferentes dons e ministérios, Aunque diferentes dones y ministerios, todos foram chamados todos fueron llamados para gerar esse fruto para dar este fruto que glorifica a Deus. que glorifica a Dios. Agora vamos nos lembrar, Ahora vamos a lembrar, terminando, vamos a recordar terminando. a palavra Senhor dos Exércitos La palabra de Jehová de los ejércitos é Javet Sabaoth. es sábado. Essa palavra Esa palabra aparece 14 vezes nesse livro. aparece 14 veces en este Ele só libro. tem 2 capítulos, Y él solo tiene 2 capítulos. mas essa palavra aparece 14 vezes. Mas esa palabra aparece 14 Então eu veces. mencionava para vocês ontem
Entonces yo mencionaba para ustedes E ayer, vou terminar aqui com esse entendimento. y yo voy a terminar aquí con ese Eu gostaria que entendimiento. vocês prestassem atenção nisso. Quiero que ustedes pongan atención en eso. Se estamos em guerra, Si estamos en nós guerra, precisamos de um general de guerra. nosotros necesitamos de un general en A minha guerra. pergunta é: Y mi pregunta es, nós temos esse general? ¿nosotros tenemos ese general? 14 vezes 14 ele veces. aparece em 2 capítulos. Él aparece en 2 capítulos. Javet Sabaoth, Jehová de los o ejércitos, Senhor dos exércitos. Señor de los Por que ele ejércitos. aparece assim? ¿Por qué él aparece así? Porque nós estamos em guerra. Porque nosotros estamos en guerra. Ele quer que lutemos a sua guerra, Y él quiere que luchemos esa mas guerra. ele diz: minha é a guerra. Pero él dice, mía es la guerra. Mas ele quer que lutemos essa batalha. Pero él quiere que luchemos esa batalla. E ele vai à frente. Y él va adelante. Vou relembrar o que falei ontem. Voy a recordar lo que hablé ayer. Ele não é um general como existem na Terra. Él no es un general como los que existen en la Aqueles tierra. de alta patente que vai bem lá ao fundo. Aquellos de alto rango que están bien atrás en el fondo. Não, irmão, ele não vai atrás. No, hermanos, él no va atrás. Ele está à frente. Él está adelante. Ele está representado naquela coluna de fogo no Antigo Él Testamento. estaba representado en aquella columna de fuego en el Antiguo Pode ser uma Testamento. noite muito escura que Pode você ser esteja vivendo, Puede ser una noche muy oscura la que usted esté viviendo. mas eu não estou querendo te animar com as minhas palavras. Mas yo no quiero animarlo con mis palabras. Eu quero encorajar você com as palavras de Yo Deus. quiero animarlo a usted con la palabra de Dios. Existe uma coluna de fogo que está à sua frente. Existe una columna de fuego que está en su frente. Independente da noite escura que você esteja vivendo, Independientemente de la noche oscura que usted esté viviendo. o Senhor está à frente dessa batalha. El Señor está al frente de esa batalla. Ele é o general de batalha. Él es el general en batalla. Ele é o general de guerra. Él es el general en la guerra. Ele é o Javet Sabaoth. Él es Jehová de los Ele ejércitos. nunca perdeu uma batalha. Él nunca perdió una Ele é batalla. campeão por Él natureza. es campeón por naturaleza. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Glórias a Deus. Glorias al Eu vou Señor. pedir para que vocês fiquem de pé, Voy a pedir para que usted para quede de circular pie, o sangue da perna. para que circule la sangre de sus pies. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Vamos a agradecer al Señor. Sou por muito este grato tiempo. aos meus irmãos e irmãs pela paciência de vocês. Estoy muy agradecido con mis hermanos por la paciencia de ustedes. De coração, que o Senhor possa seguir edificando as suas igrejas em Colômbia. De corazón, que el Señor pueda seguir edificando las iglesias en Colombia. Cada irmão, cada irmã, Cada hermano, cada hermana, se levantando pela graça de Deus levantándose por la gracia de Dios para seguir dando seguimento a esse processo de edificação. para seguir adelante en ese proceso de edificación. Preciso dizer também, meus amados, Necesito decir también, mis hermanos, nós não temos ideia da velocidade que correrá por esse tempo. nosotros no tenemos idea de la velocidad en que correrá este Esse é tiempo. um tempo que está correndo muito. Este es un tiempo donde está corriendo Nossos todo cabelos muy estão rápido. ficando brancos Nuestros cabellos están quedando blancos e daqui a pouco já estamos indo. y de aquí a poco ya estamos partiendo. Temos novos jovens, Tenemos nuevos jóvenes, precisamos trabalhar, necesitamos trabajar, precisamos edificar. necesitamos edificar. Irmãos, Hermanos, outro assunto otro asunto que ocorreu que ocurrió, com aquele povo que ocurrió con foi aquel pueblo, que eles choraram fue que ellos lloraron porque eles perceberam que aquela casa não seria edificada como nos templos de Salomão. fue que ellos lloraron porque percibieron que aquella casa no sería edificada como los tiempos de Salomón. Mas, amados, Mas hermanos, nós não estamos com os olhos nas circunstâncias. hermanos, Nossos olhos não estão nas circunstâncias. nosotros no estamos con nuestros ojos en las circunstancias. Não olhe para trás. No mire para atrás, Olhe para frente. mire para adelante. O Senhor segue com seu trabalho. El Señor sigue con su O trabajo. que foi feito, Lo que fue hecho, graças a Deus foi gracias a Dios. feito. Nós estamos sobre os ombros de muitos amados Nosotros irmãos e estamos irmãs. sobre los hombros de muchos amados Muitos hermanos, ministérios ricos. muchos ministerios ricos, De Deus, Dios, que deixaram um caminho para nós. que dejaron un camino para E o nosotros. que nós precisamos fazer? ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Nós precisamos prosseguir. Y nosotros necesitamos seguir. Sejamos fiéis Seamos fieles nesse ato de tempo que temos. en ese acto de tiempo que É tenemos. um tempo muito curto. Es un tiempo muy corto. Ele vai passar. Él va a pasar. Já já você vai ver o Senhor assim como Ele é. Ya pronto usted va a ver el Señor tal como Él es. Então se mantenha firme. Manténgase fiel. Guarde-se das distrações. Guárdese de Das distrações desse tempo. de las distracciones de Mantenha este os seus tiempo. olhos olhando para Ele. Mantenga sus ojos Os seus mirando para Él. ouvidos e o seu coração aberto para Ele. Sus oídos y su corazón abierto para Él. Guarde-se para o Senhor. Guárdese para Él. Guardemos-nos para o Senhor. Guardémonos para Que Ele Él. possa seguir a sua edificação em Que Él nós. pueda seguir su Que edificación. possamos en nosotros. continuar trabalhando. Que podamos continuar trabajando. Porque se essa geração for
Porque si esta generación e se se o fue nosso Senhor não vier y el ainda, Señor no viene aún, os nossos jovens já estão preparados. nuestros jóvenes estarán Nós estamos preparados. sofrendo uma avalanche de muitas coisas Nosotros estamos sufriendo una avalancha de muchas que estão cosas tirando-nos do caminho. que están apartándonos del camino. Irmão, ser fiel até a morte. Hermanos, seamos fieles hasta la muerte. Sejamos fiéis até a morte. Seamos fieles E hasta la temos a muerte. promessa de recebermos a coroa da Y vida. tenemos la promesa que recibiremos Ser la fiel corona no de vida. pouco, Seamos fieles en lo poco e sobre o muito você será colocado. y sobre lo mucho usted será colocado. Bendito seja o seu nome. Bendito sea el Señor. Vamos orar então. Vamos a orar.